meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios do Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece os caras, por favor, vai lá no site deles, www.olapodcast.com, ou no aplicativo deles, baixa na sua loja digital, que tem muita coisa legal, muito podcast bacana por lá. Lembrando que o Pod Esporte também está no Spotify, no Deezer e aqui no YouTube, que você já deve ser inscrito, já deixou seu joinha, já ativou o sininho, tudo que tem que fazer para sempre que sair episódio novo, você ser notificado. Hoje estamos gravando um episódio especial, Dia dos Pais. O Pod Esporte está saindo hoje, no domingo, Dia dos Pais. Parabéns a todos os papais, a mim também, que sou pai também. E, como eu disse, um episódio especial, nada mais justo que trazer duas pessoas, um pai e um filho, que vivem dentro do esporte, um influenciado pelo outro. Vamos entender essa história, como é que funciona. Uma das promessas do basquetebol brasileiro. E o seu pai, que foi o seu tutor também no esporte, além da vida. Então sejam muito bem-vindos ao Pod Esporte. Lauro Ruivo e Felipe Ruivo, obrigado pela presença de vocês, cara. Fala, Diogão. Obrigado, eu que agradeço o convite, principalmente por estar proporcionando um momento tão bacana assim com meu pai aqui, numa data tão importante. Então, falando por mim, a gente fica bem contente por isso. Que legal, cara. Também é só agradecer o convite aí e poder falar um pouquinho do nosso relacionamento aí, da nossa vida de basquete. Já participaram de alguma entrevista juntos, alguma coisa parecida? Já na TV Tribuna, lembra que veio fazer aqui no Pinheiros? Isso é o primeiro ano que ele estava, lembra? Ele nem lembra. Então, já que você falou de TV Tribuna, já vamos começar do começo, né? Então, vocês são da Baixada. Nós moramos em Itanhaém, né? Eu só saí de Itanhaém para nascer em Santos, mas sou santista de RG, mas eu cresci em Itanhaém, depois com 18 anos saí para jogar basquete no Corinthians e Guarulhos, Mogi, fiz minha vida, estudei, e aí voltei a morar em Itanhaém. Para trabalhar com basquete. Trabalhar com basquete. E eu também, agora estou aposentado, professor de Educação Física do Estado, e me aposentei dia 1º de abril, não é dia da mentira. Nem mentira não é mentira, saiu no Diário Oficial no dia 1º de abril. Entendi. E assim, para entender, né, naquela época... Desculpa, não vou perguntar a sua idade, mas a gente conversando, você vai entregar ela. Nessa época, você jogou em Corinthians, jogou em Mogi, outras equipes. Como é que era a realidade? Só pra gente começar a entender, porque a galera que tá acompanhando, muito provavelmente conhece a NBB, conhece o Ruivo, sabe do que hoje a NBB representa, o tamanho que é a NBB, que é uma coisa que até outros esportes, e eu até como atleta de outro esporte, tenho uma inveja assim, do que é a NBB, do que se tornou a NBB. Como é que era, na época do senhor, essa história de... Era Campeonato Brasileiro? Como é que funcionava? Não, na verdade, é o que eu falo para eles, né? Até o outro irmão dele também, né? O Guilherme. Eu falo, vocês não passaram o que a gente passou lá atrás, entendeu? E sorte que também não passaram, né? Porque tudo tem que evoluir, né? Claro. É uma evolução constante. Então, a gente jogava Campeonato Paulista, né? Divisão A2, especial, mas não era como o NBB hoje, não tinha essa mídia toda em cima, né? Então, realmente, hoje se lida com muito empresário, todo jogador tem empresário, naquela época não tinha, era nós mesmos que tinha que conversar com o diretor da prefeitura, o diretor lá do clube, alguma coisa, no sentido de estar acertando o seu salário, onde você vai morar, mas não, dinheiro não dá para uma casa, você vai morar com mais 3, 4. Hoje, graças a Deus, tem 3, 4 anos aí, desde que ele saiu da base, vamos dizer, do Pinheiros, ele mora sozinho, tem o seu espaço, né, gosta, e cada um. É o que eu falo, tudo é momento. Uhum. Até eles falam, mas porque você sofreu, outra gente tem que sofrer? Né? Aquele negócio. Mas alguém teve que limpar o mato, né? Alguém teve que fazer o trabalho sujo. A base ali, né? Isso é verdade. Então, basquete, né? E o esporte em si, poucos ganhavam dinheiro naquela época, né? Para sobreviver mesmo, né? Você tinha o Oscar, tinha Marcel, esses aí realmente sobreviveram e estão até hoje aí colhendo os frutos dele, merecido pelo trabalho dele. E a gente não. Eu, por exemplo, no segundo determinado ano, eu jogava e fazia educação física, porque já é uma coisa que eu já via que não ia, né? A gente tem que ser realista quando a gente está no esporte, até onde você chega, até onde você pode chegar. Saber que vai acabar. Saber que vai acabar e que você precisa ter um segmento aí para constituir sua família, para você comprar um carro, para você ter sua vida, né? Não vai durar eternamente. Então, eu fiz isso, né? Essa situação de trabalhar, de jogar basquete, estudar, e depois eu aí comecei a jogar
e trabalhar na prefeitura de Itanhaém, que eu também estou para me aposentar. Entendi. Então, quer dizer, aí eu já comecei com a escolinha, que você começa os times de infantil, né, com 13, 14 anos, 15 anos, e jogando, quer dizer, aí trabalhava durante o dia e treinava à noite, que é uma outra situação que a gente tinha, né? Sim, e quando esse momento aí, né, de retorno para Itanhaém, de trabalhar com a categoria de base, o Ruivo já tinha nascido? Não. O Ruivo filho, né? Porque o senhor também é Ruivo. Meu pai era Lauro Ruivo e eu sou Lauro César Ruivo, né? Então, o Felipe, quando eu voltei depois dessa andança aí pelo basquete, foi em 91. E ele nasceu em 98 só. Eu voltei em 91 para Itanhaém, em 92 eu casei, né, com a mãe deles, estamos aí 30 anos juntos. E aí ele nasceu só em 98. Ficamos eu e ela uns 5 anos sem filhos, aproveitando um pouco. Deve ser legal, eu não tive essa oportunidade, não. Não. O meu já foi tudo, já veio filho antes e tal, não sei o que, mas deve ter sido legal. Já começa com o bom de todo. Então, assim, você teve um período ainda como treinador e tudo. Sim. E assim, a gente nem falou do seu irmão, né? Do Guilherme, né? Que também é atleta de basquete. Agora tá jogando em Santos. Tava lado. em Uberlândia, ficou 1 ano e meio lá e agora voltou para Santos. Legal. E quando o Felipe nasceu, teve aquele negócio tipo, vai jogar basquete, não vai, não, eu quero que ele, porque tem os pais meio loucos que era do esporte, vai seguir carreira. Vai. Até joga toda a expectativa, né? Que o pai não foi jogador, né? Que não teve. Até as frustrações. As frustrações, talvez, exatamente. Pô, porque eu joguei basquete, mas meu filho vai jogar e tal. Eu, como técnico, eu vejo isso muito, principalmente em pais mais velhos, entendeu? Que passa a ser pai, quase avô, vamos dizer assim. Sim. E aí eles querem que o filho jogue, né? E com ele não. Eu sempre falei, né? Brincando com eles, eu falei, só não sendo jogando voleibol, pode fazer qualquer coisa. Mas brincando, lógico, nada contra. Pelo amor de Deus, agora adoro assistir voleibol. Mas não é aquela brincadeira, porque aquela rivalidade de basquete e vôlei sempre existiu, né? Tanto é que tem hoje. Quem é o segundo esporte era o basquete, agora é o vôlei, né? Tá nessa briga aí, sempre teve essa que não vai a lugar nenhum. Foda que meu esporte nem entra nessa briga aí, cara. Queria que vai menos do handball. Tá bom, eu entendo. São dois esportes. Mas você que realmente... do handball ouviu que sempre, antes era o basquete, que foi medalhista, campeão mundial e tal. E depois ali com o Nusma, ali com o Luciano do Vale, quando começou, ele realmente pôs o vôlei lá em cima e virou, né? Sim. E é hoje a força que é. E o basquete está retomando. E uma da retomada foi com o NBB, né? Fazendo 15 anos agora. Foi onde a CBB estava ruim das pernas. Aí os clubes se uniram, se juntaram e hoje está sólido, com um monte de canais de televisão, YouTube, tudo ao vivo. NBB, pelo amor de Deus. Não tem nem o que falar, né? É um case de sucesso absoluto. É uma coisa absurda. Mas voltando, até terminando, o gancho aí que você falou, então eu nunca forcei ele. É que realmente, eu ainda jogava veterano, né? Jogo, brinca, mas na época até mais sério, jogando brasileiro, de veterano, tudo, viajando. Quer dizer, aí acompanha. Aí entra na quadra, pega a bola. Vem aqui, solta ele, mãe. Aí eu vim aqui. Aí remessa, bate bola. Aí vê eu treinar, vê eu jogando. Quer dizer, não tem como fugir. Poucos fogem. E assim, a gente vive num país que é futebol. Sim. E agora vamos pro lado de quem vive o esporte no dia a dia ali, do esporte de alto rendimento. Você, Ruivo, quando sua primeira memória, assim, porra... Eu, com 10 anos, eu lembro de entrar na quadra com meu pai e, pensar, não, vou jogar. Foi o acaso. Ou quando você entrou na quadra a primeira vez e falou, não, vou jogar essa porra aqui de basquete. Porque, assim, o meu exemplo, eu não me vejo, desde que eu me entendo por gente, fazendo outra coisa que não fosse atleta de handball. Ponto. Nunca, quero, sei lá, ser médico. Não, nunca passou. Eu tinha certeza que ia ser atleta de handball num país que não existia praticamente a profissão, né? Atleta de handball. Como é que foi com você? Na verdade, acho que assim, para resumir tudo o que foi falado por parte do meu pai, eu comecei muito no basquete de forma natural. Assim, por realmente ter crescido nesse ambiente, assim, de basquete, de esporte e tal. Indo nos jogos, nos treinos, porque depois que ele parou, ele, né, se tornou técnico. Então, assim, tava sempre envolvido com basquete. Em casa a gente só fala de basquete, só assiste basquete. Isso até é um dos motivos até
de forma, né, mais de brincadeira, mas é motivo até de briga lá em casa, porque é só minha mãe de mulher, então eu, meu irmão e meu pai é basquete 24 horas, ou assistindo, ou conversando. Eu gosto, então... eu gosto. Eu gosto. Praticamente é isso. Vamos viajar, mas vamos ver se tem algum joguinho naquela cidade pra gente poder ver, cara. E tal. Então pra tudo é basquete. Então, como eu cresci nesse ambiente, foi uma coisa muito natural, assim. Então, assim, de memória eu tenho várias, assim. Foi uma coisa muito fácil, assim, pra mim. Eu tenho memória de estar na quadra, entrando no intervalo do jogo e arremessando. Tenho memória de eu estar em preleção no vestiário antes do jogo. Nos times do meu pai comemorando vitória no vestiário depois do jogo. Eu tenho uma memória que a gente chegou a morar com meu avô uma época e, né, numa parte da casa, assim, numa porta tinha uma tabelinha que era bem pequenininha, assim, e a gente ficava brincando. Tenho memória de jogar no corredor de casa contra o meu irmão num lixinho, assim, dois lixinhos, um em cada porta, e fazendo 1 contra 1, eu e meu irmão. Então, assim, tudo, absolutamente tudo foi sempre muito natural, assim, pra nós. E eu tenho, assim, memórias eu tenho diversas, sabe? Assim, eu nem lembro, por exemplo, do meu pai brincando, tipo, não, só não vai jogar vôlei, por exemplo. Nem tenho essa memória, porque ele não me treinou. Ele isso não... que eu ia perguntar, você nunca treinou? Não, tipo, assim, depois que eu realmente decidi jogar, ele foi meu técnico durante 4 anos. Ah, tá. Ele chegou a ser meu técnico durante 4 anos. Nos meus primeiros 4 anos de basquete, ele foi meu técnico. Mas, tipo assim, ele não chegou a me treinar no sentido, tipo, pô, comecei a pegar um gosto. Não, vamos lá pra quadra, ó, faz isso, faz aquilo. Da Venus da Serena Williams. Tipo, não rolou, sabe? Eu fui treinar mesmo, assim, de verdade, quando eu tinha 9 anos, durante, tipo, um tempinho, numa quadra descoberta com um professor de educação física, e aí com 10 anos eu já tava federado. Sabe? Então foi assim, ele não chegou nem a me colocar no basquete, tanto que inclusive até antes de começar, o que ele me colocou foi futebol, natação, várias outras coisas assim. Futebol ia dar um pouquinho mais de dinheiro, ao invés do basquete, mas acho que mas não ia ter não vai bem não, de jogar então, porque, futebol. por exemplo, eu vejo lá no clube o basquete, vocês não aquecem jogando futebol nunca. Nunca? Assim, na verdade, a gente até o atual preparador físico, o Bernardelli. Antes disso... Bernardelli vale aspas, né? Bernardelli, você sabe da história com o Bernardelli comigo? Bernardelli... Eu sei de alguma coisa. Bernardelli jogou handebol comigo lá em Niterói. Nós somos de Niterói. Jogou no mesmo clube, mas ele jogava em outro colégio. E, pô, jogou muito tempo. Nossa senhora, demais, cara. Bernardelli é, 10. Então. E aí o Bernardelli... Até eu chegar no Pinheiros, voltar pro Pinheiros e trabalhar com o Bernardelli, eu nunca tinha jogado futebol. De aquecimento e tal. Nunca vi, não tem. Cara de basquete. Não tem essa. A gente não tem esse hábito. A gente às vezes aquece de pega-pega, mas não aquece futebol, por exemplo. No handball você não tem, pelo menos uma vez por semana é crise. Então, e aí... É crise no time. O Bernardelli... O time é dar o futebol. O que ele fez foi, tipo assim, se a gente tem, se eu não me engano, 3 vitórias seguidas, a gente tem um futebol no próximo treino de aquecimento, sabe? Mas só se tiver as vitórias, não é uma coisa, tipo, muito... conquista. Uma conquista, não é algo recorrente. Mas... Aí é isso, assim, até, né, voltando no assunto, eu fui mais para outros lados, assim, ao invés do próprio basquete. E assim, depois que... Né, Felipe quer virar... Qual a diferença de idade de você para o seu irmão? 2 anos e 8 meses, 2 anos e pouquinho. É bem próximo, né? Quando o Felipe falou, não, vou treinar basquete aos 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade. Quando ele começou ali, você com o olhar, né, com a experiência que tinha, como um treinador já na época, como um educador físico, ele tinha alguma coisa diferente, de especial, de alguns skills assim que você fala... Né? Porque assim, vamos falar, você não é um cara alto pro basquete, mas é um cara que todo mundo fala pela sua qualidade, habilidade, visão de jogo, tudo que um armador tem que ter. Desde essa época, tipo, você via que era algo diferente ou não? Putz, não, o Rui tá se desenvolvendo, né? Mas né, ali foi jogar LDB, aí ele teve um desenvolvimento absurdo, ou não, desde pequeno sempre foi um... Ele desde que, ali quando, como ele falou, com 10 anos ele foi federado, porque eu trabalho em Itanhaém
e fui trabalhar no Internacional de Santos, na Ponta da Praia. Pô, joguei uns jogos abertos lá, cara. Jogos 2003. Joguei, eu fui campeão lá, jogos abertos. Eu era técnico de Itanhaém, nós jogamos também. E uma estrutura, Santos, uma puta estrutura, ginásio. Tal. Então, o Internacional é lá na Ponta da Praia, que tem os clubes lá, Vasco, Saldanha e tal. E nós fomos, e eu sou técnico até hoje, estou 17 anos lá no Internacional. Então, essa estrada, para mim, é uma avenida, vamos dizer assim. E aí, quando ele foi para lá, né, aí eu falei, bom, já que você vai jogar, vou levar. E cada treino e cada situação, a cada jogo, ele fazia alguma coisa diferente, né? Então, o que eu fiz? Aí eu já montei, ele jogava em Santos, aí eu já montei um time em Itanhaém. Quer dizer, ele jogava pro Itanhaém. Então, em vez de ele fazer só 25, 30 jogos no ano, ele fazia 60. Putz, isso nessa idade, cara. Nessa idade, entendeu? Eu e meu escudeiro lá, que é o Neno, um outro professor lá também, que não tem... adora ele e manda mensagem depois de um jogo. Foi amador, jogou no Monte Líbano aqui em São Paulo, Pinheiros também. E aí casou e foi lá para Itanhaém. A gente jogava só contra, ele depois jogou com a gente lá em Itanhaém e se fixou lá, né? E hoje é professor até da rede municipal. Então, mas só que ele mexe com basquete comigo. E aí, e ele, como amador, né? Eu já era um lateral, quase na área pintada ali de pivôzão ali, que eu tinha saído, e falava, o Felipe cada hora uma coisa nova e tal. Então, esse time que eu consegui fazer de jogar 50 jogos, 55 jogos, quase 60 jogos por ano, porque então, às vezes ele jogava até 2 categorias ainda. A dele e mais uma. E por 2 times. E por 2 times. Então, quer dizer, era muita coisa, muito jogo no final do ano. Então, isso deu uma rodagem para ele com 10, 11, 12, 13 e 14, que até foi quando ele ficou até o Internacional, que ele ficou ali, depois ele saiu e veio pro Círculo. Então isso daí, você imagina aí 4, 5 anos jogando quase 50 jogos por ano. Multiplica. Qual é a criança, pelo menos agora jogando, que joga aqui no Pinheiro, não faz isso. É um dos diferenciais de alguns basquetes que hoje são referência, né? Quem tipo, são? você pega, por exemplo, a Argentina, campeã olímpica em 2004, se eu não me engano, Atenas. Você pega uma criança lá na Argentina, ela faz coisa de 50, 60 jogos, porque tem time de bairro, cidade, lá é meio maluca a organização. Tem a grande Buenos Aires, aí tem, os caras jogam pra cacete mesmo. Aí jogam pega, direto. Times da Europa, países da Europa também, que a criança faz um monte de jogos, e lá, tudo bem que tem a questão de logística, que lá é um pouco mais fácil, as coisas são mais perto, mas você tem lá campeonatos que você joga contra, por exemplo, crianças de outro país, né? Aqui, por exemplo, eu fui jogar meu primeiro jogo internacional só com 17 anos. Isso, porra. Entendeu? É que lá o cara pega um trem, dá 2 horas, tá aqui e joga. Tem umas questões que facilitam, mas ao mesmo tempo, por mais que seja um pouco mais viável, ajuda muito nessa questão de desenvolvimento e tal. Então isso que ele pensou assim de eu fazer mais jogos e tal, independente de nível, me ajudou muito, sabe? Tá sempre em contato com a bola. Cara, não tem jeito. O jogo, o treino é importante, tudo. E a gente entra na história do alto rendimento. O treino é importante. Mas o jogo, a criançada... Jogo é jogo, né? Não quer os outros, não tem jeito. E aí tem outro diferencial para ele tanto pro irmão. Então eu era técnico de 2 categorias no Inter, de 12 e 13. Então quando ele tinha 12 anos, eu era o técnico do 12. Aí depois eu tinha mais 2 horas do 13. Aí em vez dele, vou descansar. Não, você vai treinar com o 13. Então eu treinava 4 horas por dia. Você queria ou você... Não, aí eu falava, não, vai beber uma água, daqui uns 15 minutos você vem, vai dar uma volta aí no clube, depois você volta. E treinava. E aí, quando era 13, treinava com o 12. Quando ele estava no 14, eu arrumava a bola, vai arremessar você sozinho. Quer dizer, eu não era mais o técnico, mas ainda... Porque ele tinha que me esperar. Para nós retornarmos. Já que vai ficar aí? Já que vai ficar, não vai ficar zanzando no clube sem fazer nada. Pô, isso que ano? Vamos, só pra eu fazer um gancho aqui. Que ano 2008. que era isso? 2008. Bom, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha... Exatamente. Isso é a facilidade da época, assim. Exatamente. Eu vejo que, assim, você como educador físico trabalhando com jovens, pode dizer isso melhor. Mas hoje, cara, eu fico abismado. Não. O que estão se fazendo com essa questão motora mesmo das crianças, com o esporte, tudo isso. E cada vez menos criança praticante, exatamente. Em todos os esportes. Cada vez mais consumidor do esporte, mas menos praticante. Exatamente. Então, você, por exemplo, NBA House aqui, né? Meu irmão, bomba. Bombado, não sei o quê. Você vai olhar pra baixo, quem que tá jogando? Quem que tá praticando? Quem que tá... O cara tá ali só no
Tá vendo, né? É legal ver. Dá a oportunidade também de jogar, de pegar na bola. É legal. Você tem que seduzir a criança pela... E é a história do jogo. Aí você imagina, você pega uma competição... Eu não sei como é que funciona no basquete, tá? Mas você pega, sei lá, aqui o do handball, o moleque infantil aí. O moleque vai fazer male no ano 30, 35 jogos. Estourando. Cara, como é que... É chato treinar só. Ainda mais na idade. Né? Na idade menor, você não entende ainda o processo da importância do treino. Tudo. Você quer jogar, você quer fazer gol, você quer... Pô, aí tem que... Assim, cabe aos treinadores criar estratégia. Vai fazer amistoso, vai inventa torneio e não sei o quê. Cara, é muito difícil, assim, essa questão da questão dos jogos, né? Isso nós estamos falando de São Paulo ainda, né? Que tem lugar que consegue ser bem pior. Bem pior. Muito pior. Então, por exemplo, essa história do jogo só quando eu era mais novo no Rio, a gente tinha o Campeonato Carioca que, pô, funcionava muito bem na época e, pô, nosso time tinha tanta gente que botava 2 times na competição. Então, tinha, sei lá, 25 moleque, bota 2 times, porque aí você vai jogar mais, entendeu? Sim. Aí separava ali os times, ia pro campeonato. A e B, né? A e B, fazia... Tinha as tretas, né? Porque sempre tinha um time que era um pouquinho melhor, então tinha uns cascudinhos. Aí a gente até fez a final de um Campeonato Carioca de categoria de base, o A contra o B, sabe? Então, mas assim, jogava muito. Então, isso com certeza fez um diferencial nele. Mas, como é que foi? Eu sempre tive essa... Você vê muito, acho que o case maior de sucesso aí deve ter outros, obviamente, mas Bernardinho e Bruno, no vôlei, o Bernardinho sempre fala que, porra, era pior pro Bruno ser filho dele, porque cobrava mais, justamente para não deixar nenhuma coisa assim, porra, pô, filho do gritou, cara. Grita comigo, mas não grita com o filho, exatamente. Né? Como é que era essa relação? Por mais que seja jovem. E no basquete nós temos o Hélio Rubens. E o Elinho. E o Elinho. É verdade. Entendeu? Que é e ele mesmo, eu já vi podcast dele e tudo, ele falando que o pai fazia isso, falava, mas não vou jogar hoje. Não joguei, não vai jogar. Vai chegar a sua hora. Então você vê como é que é. E para ele, realmente, não foi fácil. Ele mesmo sabia, o irmão também, sempre carrega um peso, porque eu era o técnico. E aí, até são coisas assim, quando eu tava ganhando, tudo bem. Pô, passa a bola, Rui, passa a bola. Quando tava perdendo, vai você, Rui, vai você, porque ele já era diferenciado. Então, mas eu sempre acabei mostrando esse lado, sempre pegando muito no pé dele e do irmão. Eu não deixava passar barato. Pisou na bola ali, bebeu água, enrolou lá para beber água, porque já, entendeu? Já ia na goela. Mas era um modo de... mas também nunca conversei com eles, eu tô fazendo isso para mostrar. Não, eles entenderam naturalmente, entendeu? Entendi. Agora, né? Não, eu imagino que na época... Pô, sabe a Isa Chapini do Polo, do clube? O pai dela foi treinador dela a vida inteira, né? E ela falou que tinha uma situação que... Eu quero até perguntar pra vocês, tipo, perdi o jogo. Entrava no carro pra ir embora pra casa, os 2 juntos. E aí? O cara tinha aquele silêncio... Você não vai falar nada? Você vai falar alguma coisa? Ele tem história. Tipo assim, eu tenho uma história que foi até lá no Corinthians, que ele me fez chorar tipo, da bronca, assim, porque assim, ele também, querendo ou não, tinha as expectativas dele com relação ao meu desempenho dentro do jogo, né? Então, por exemplo, ele sabia que eu era a melhor chance na época do time dele ganhar. E aí teve esse jogo no Corinthians que eu não tava tão bem na partida e era muito raro dele me substituir. Ele me substituiu, me colocou no banco, que ele falou um monte, assim, mas um monte que eu comecei a chorar de tanto que ele brigou, assim. Isso com 14 anos? 13 anos. Não, menos, com 13 12, anos. 13 anos. 12 para 13. E aí ele brigou muito e... Tipo assim, o ginásio pequeno, assim, chamou até a atenção das mães do Corinthians. E vieram, tipo, você não pode fazer isso, eu vou chamar a polícia, não sei o quê. Porque, assim, foi bem pesado. E você não pode fazer isso. E aí ele é meu filho, eu faço o que eu quiser. Não sei o quê. Ainda tem E aí, tipo, era bem complicado, assim, porque quando ganhava, assim, ele sempre exigiu muito, né, de mim e do meu irmão. Então, às vezes, a gente até podia ter ganhado ou jogado bem e tal. Mas ele sempre teve um olhar muito mais crítico do que a gente, né? Então, pô, fez tal. Até hoje é assim, mas na época, né, hoje a gente já é mais velho e tal, então ele até sabe que ele não pode também
avançar tanto que não vai acabar dando atrito de verdade. Sim. Mas na época ele, foi bem e tal, não sei o quê, né? Mas, sabe, sempre tinha o mais. Então, porque eu imagino, assim, você falou, teve um problema no jogo aí contra o Corinthians. Aí perdeu mãe do time, né? Encheu o saco. Tá? Aí vocês vão pra casa. Colo da mamãe. Ah, tá. Colo da Mas mamãe. como é que, tipo, chegava no quarto dele, dava um tempo, sei lá, Ficava jantava. bolado. Eu ficava bolado, não sei ele, eu ficava bolado. Não, assim, então vamos lá. Por exemplo, isso aconteceu no Corinthians, estava no micro-ônibus, estava para ir embora, beleza. Só que daí não falava nada. Aí, ou pegava o carro no Inter para ir para Itanhaém. São mais 50 minutos, 1 hora. Aí que começava. Aquele momento gostoso no carro. Ali. Eu e a mãe tinha ido assistir com os pais, né? Na van dos pais, e os dois, né? O pequeno e ele. Então, aí eu começava. Até que teve um dia que minha mulher falou, peraí, não vai se falar mais de basquete na viagem. Porque senão daqui a pouco Porque, porra, deve vocês ser vão muito brigar, difícil, vocês não... cara. Então, é difícil. É muito Separar o É negócio. muito Tipo, difícil. cheguei em casa, não, agora eu sou seu pai. Exatamente. Porque assim, eu sou pai. E aí tem umas paradas que é difícil dividir, assim. Como é que vai? Tem problema, eu tenho meus problemas, né? Como atleta, sei lá, foi no treino, foi ruim, alguma coisa aqui. Eu chego em casa, aí minha filha, sei lá, deu algum problema na escola. É muito difícil que são dois mundos completamente diferentes. Eu tenho que, como pai, da porta pra fora é isso aqui, da porta pra dentro é outra coisa, eu tenho que tratar, resolver aquilo ali. E muitas vezes eu trago, né, tô puto da cara, não sei o quê, chego ali e vai desconta. É um defeitaço que eu tenho. Eu imagino, quando a gente tá falando da mesma coisa, a gente só tá mudando o ambiente. Então, vocês estão lá brigando dentro da quadra, não sei o quê, o treinador e filho. Aí chega, aí, você ia pro seu quarto, você ia jantar. Tô vendo televisão, de repente lembra. Filha da puta, moleque, bola que meteu, que não sei o que não passou. Aí vai lá no quarto e vral, entendeu? Tipo, deve ser muito negócio. Não, muito... isso não tinha muito, assim, de tipo, a coisa passou, sabe? Era mais eu, assim, de tentar processar aquilo e ficar bem. Mas quando a minha mãe tava, se a minha mãe tava presente, era um pouco mais fácil. Porque ela meio que intermediava. Ela intermediava os dois, assim. Ou até mesmo os três, porque chegou a acontecer do meu pai ser meu técnico no Sub-13 e ser técnico do meu irmão no Sub-12. Nossa senhora, era vral pra tudo que era Então, lá. então só a minha mãe que tava ali, né? Suíça. Aí ela fazia muito esse meio de campo, assim. Mas depois, assim, em casa, a gente não voltava muito pro assunto, assim. Era mais a sequela do que já tinha acontecido. Então, às vezes, principalmente eu, assim, né? Porque eu que tomava a bronca, então eu ficava mais chateado, ficava mais quieto, não queria muito falar com ele e tal. Mas eu tinha também 12, 13 anos, então acabava passando rápido, assim. Às vezes, no mesmo dia, eu já tava tranquilo. Mas ele não voltava, por exemplo... Sei lá, saiu do banho e... aquela bola, não sei o quê. Tipo, aí já era uma conversa... Até tinha, às vezes, voltar em alguma coisa, assim, algum lance, algum acontecimento específico. Mas já era mais calmo, já era mais... De outra maneira. Já era de outra forma. De outra maneira de conversa mesmo. Na verdade, a gente vai... como você falou, é pai. A gente também vai aprendendo a lidar com eles, né? Não vem com manual esse negócio, manual, né, não vem nada, né? Porra, era tão bom se tivesse nem manual de pai, nem manual de filho, nada, né? Nada. Então, realmente, vai acontecendo os problemas e você tendo que corrigir, né? Para um lado ou para o outro. E com eles, né? Vamos dizer assim, eu realmente... Porque eu via que é da qualidade dele, não achava que viraria jogador até então. Muitos, ele com 16, 17 anos, já falavam, teu filho vai virar, o Rui vai virar, o Felipe vai... Calma. Você com o pé no chão. Tem que estar no lugar certo, na hora certa. O diretor fazer as coisas certas, né? Ir para um bom clube e ter uma sequência, não ficar pulando de galho em galho. Tudo isso daí conta, entendeu? Como eu já tinha aquele pai que não conhece ou foi um atleta, né, malemar, mas a gente que é do meio, pelo menos, né? Além de ser professor de educação física, né? Professor e técnico, você trabalha com isso, você tem o pé no chão, né? Você tem que ter. E isso eu sempre trabalhei com os dois. Nunca falei para ele, com 15 anos, você vai virar, cara, você vai viver disso. Não, eu nunca. Pelo contrário, pode perguntar para ele, não. Trabalhava no dia a dia. No dia a dia, tal, cara. Você tem, é isso mesmo, vocês querem. Eu sempre fazia uma pergunta para eles, porque a gente sai de Itanhaém e passa na orla da Praia de Santos. Né, todinha, que é maravilhosa a hora dele. E aí,
eu falava pra eles, vocês são diferenciados. Vocês estão, ó, o sol que tá aí fora, vocês podiam estar em Itanhaém na praia, com os amigos, depois da aula, e estão indo treinar. É isso mesmo que vocês querem? Eu perguntava pra eles, né? Dava opção. Eu dava opção, porque não é porque o pai joga, o pai jogou, o pai é técnico, não sei o que vai... O filho do Pelé não foi o melhor jogador que nem o pai, não é verdade? Deu uns problemas lá. Deu uns problemaços pro Pelé, né? Então, quer dizer, não é cravar. O pai jogou, o filho vai jogar. E às vezes joga até outro esporte, ou não joga nada. Então, eu falava isso na hora. Falava, que dia lindo, vocês querem isso mesmo? Pô, amanhã vocês não querem, em vez de sair 6 horas da manhã para nós irmos jogarmos lá no Corinthians, né, porque os jogos são 9 horas e 11, que é o 12 e 13 seguido até hoje, tem que sair às 6 horas da manhã. Não prefere 9 horas levantado e ir pra praia? Não prefere no sábado à noite tem jogo e comer uma pizza com os amigos? Não, é isso que nós... Então, mas já tava picado com o bichinho já tava, o bichinho já tinha entrado na veia, você tem razão. Então, mas são situações que você tem que... Eu colocava isso para eles. Não é porque o pai faz isso que vocês têm que fazer. Você obrigatoriamente tem que fazer. Não, mas só que já tava no... E nessa fase aí, Rui, 13, 14 anos aí tudo, já sabia que você queria ser jogador de basquete? Ou ainda não? Ou você jogava mais porque, é legal, né? Tem minha galera aqui, construir minha comunidade aqui, eu me sinto seguro aqui, vou bem, né? Ou você falou, não, eu tô treinando porque eu vou jogar em grande time, eu quero jogar basquete. Era esse o seu pensamento nessa época, você lembra ou não? Você jogava por diversão? Não era por diversão, mas eu não tinha na minha cabeça assim, não, eu vou me dedicar porque eu quero chegar lá. Principalmente nos primeiros anos, assim, eu vou me dedicar porque eu quero ser o melhor que eu conseguir, assim, sabe? Então, era mais ou menos isso. Mas depois que eu comecei a ficar mais velho, principalmente quando eu vim para São Paulo, né? Quando eu joguei em Santos até o Sub-14, depois no Sub-15 eu vim para São Paulo, mas ainda não morava em São Paulo. Você veio jogar onde? Você fazia bate-volta? Eu fazia bate-volta. Eu joguei no Círculo Militar. Quarta-feira eu trazia de carro e de sexta a mãe vinha de ônibus com ele. 2 vezes por semana. O time treinava 3 vezes por semana. O time acho que treinava 3 vezes por semana e eu subia de categoria, a categoria de cima treinava 4. Mas eu falei, tipo, o acordo que, né, eu e meu pai fizemos com o time era de que pra eu vir, eu só conseguia treinar de quarta e sexta. Entendi. Existe. O Círculo Militar ali do lado da... Perto do Ibirapuera. Ali Eu não conheço. Na Assembleia. Não conheço. Então, um clube ali, perto do Ibirapuera. Tradicional e tudo. E principalmente no basquete, assim, é um clube bem tradicional. E, assim, eu queria me dedicar pra eu ser a melhor versão que eu consegui ser naquela época. Mas eu comecei a perceber que eu queria levar aquilo a sério e tal, mas quando eu vim pra São Paulo mesmo. Nesse momento aí aí eu vi que a coisa tomou seriedade mesmo, sabe? Pô, tô vindo pra São Paulo, olha o esforço que meus pais estão fazendo, tô num clube grande, porque eu já tinha perdido umas finais pro Círculo, entendeu? Então, Círculo é um time principalmente nas categorias de base, né? Um clube referência. Então eu vi que a coisa foi tomando proporção, aí eu tive minha primeira convocação para a Seleção Paulista. Então aí, né, aí eu comecei a realmente falar, tipo, pô, vou levar a sério e tal. Não que eu não levasse a sério, mas o objetivo, o intuito era mais, tipo, ser o melhor que eu conseguisse ser. E ali já era realmente, não, quero ser o melhor que eu consigo ser, mas porque eu quero levar isso para minha vida e tal. E foi mais ou menos assim, foi nessa isso com quantos anos? 16 anos? 15 anos. 15? E aí você ficou quantos anos, quanto tempo lá no Círculo? 1 ano só. 1 ano. Porque, assim, aí foi o que aconteceu. A gente... apesar de Santos e Itanhaém ser perto, é uma viagenzinha de pelo menos aí 50 minutos, 1 hora. Então, dos 10 até os 14 anos, né, que foi 2008 a 2012, eu jogava no Inter, morando em Itanhaém. Então tinha 3 vezes por semana, mais o jogo no final de semana que tinha o deslocamento. Aí no Sub-15, em 2013, tinha esse deslocamento aqui para São Paulo para jogar. E aí era assim, eu vinha, né, na quarta, voltava. Na sexta, eu vinha para treinar e aí eu tinha jogo da minha categoria no sábado e no Sub-16 que eu subia, tinha jogo na sexta ou no domingo da equipe. Então eu passava assim, de sexta até domingo aqui em São Paulo.
E aí chegou uma hora que meu pai falou assim, cara, não dá mais pra fazer isso. Porque pra mim, que eu não dirigia, que não fazia nada, já era puxado, imagina pra eles que eles faziam questão também de estar presente no jogo, então vinha na quarta me trazer, vinha na sexta me trazer, no sábado vinha assistir meu jogo, se o jogo era no domingo, vinha assistir meu jogo, sabe? Então, Entendi. na sexta vinha me trazer, se tivesse jogo à noite, voltava pra Santos pra depois assistir o jogo. Então, sabe, quando acabou esse ano de 2013 no Sub-15, eles falaram, ó, vamos, se precisar, porque a escolha de não morar sozinho era eu, porque eu sou muito apegado à minha família, aos meus pais e tal. Então, tanto que eu demorei até a dormir, conseguir dormir fora de casa, sabe? Várias vezes eles tiveram que me buscar na casa de amigo. Tipo esse molequinho. Né? Entendi. Eu não gostava. Sabe, eu não conseguia. Sou muito apegado a eles e tal. E aí eu não queria morar fora de casa. E aí foi quando, no Sub-16, em 2014, que meu pai falou, ó, a partir de agora você precisa... Vai ao racha. Agora de vez mesmo você precisa ir embora e, né, vai precisar morar sozinho, vai precisar... Ou parar de jogar. Vamos ver qual que é a sua. E aí foi quando eu vim em Pinheiros. Entendi. Em 2014. E aí vim para Pinheiros e aí foi quando eu tive minha primeira experiência morando sozinho. Assim, dividi apartamento, mas sem meus pais, né? E aí foi quando eu comecei. Como é que foi isso pro senhor? Ele morando sozinho? Deu graças a Deus que tirou um de casa ou sofreu? Não, era um sofrimento quando nós íamos assistir os jogos e depois nós deixávamos ele aqui, depois ir embora. O irmão menor tem paixão por ele, chorava. Então era aquela coisa de ir, mas sabendo que ele tá bem, que ele tava feliz. Porque depois. Mesmo, de saudade mesmo. E depois de 2 meses, 3 meses, ele teve a vida dele, entendeu? Sim. Eu estudava até no colégio lá em Tatuapé. O famoso Amorim? Colégio Amorim. O saudoso. Isso é tradicional, maravilhoso. né? Isso aí, cara. Eu fico imaginando o coordenador desse colégio, velho. Coitado desse pra cara. salvar a pele. Ele tem uma história muito boa com ele. Mas com ele, nós não tivemos problema de escola, graças a Deus. Você Nunca é tranquilo tivemos. de estudo? Gostar é foda, né? Mas ia bem? Gostar é foda. Gostar mas fazia o tradicional. Mas eu fazia o que Fazia. precisava ser feito, eu fazia. É tal história. Eu sou professor, a mãe dele também é professora. Então, quer dizer, ele sabia, tinha que fazer, né? Você falou, não precisa gostar, mas só faz, como eu falo, vai na aula, presta atenção e faz o que tem que fazer. Levou, exatamente, por tabela. Aí pra fazer um trabalhinho, eu vou fazer. Amorim, né? Ainda mais namorinho, isso que eu ia falar. Não desdenhando, mas já. Então, mas atleta, porque no último ano dele, né, do Amorim, com seleção brasileira, seleção paulista, treinamento, ele foi para 50 atletas escolhidos das Américas na... É um camp da NBA. Foi onde foi? Chama Without Borders, na República Dominicana. República Dominicana. Ele ficou quase 2 meses e meio. Eu perdi o terceiro bimestre inteiro. Ele só não foi Então, na escola. Só fazer um parênteses sobre o Amorim. A gente falou aqui, pareceu que... Quem está falando mal. Eu ia comentar isso. Não é isso. É que, pelo contrário, se todos os colégios entendessem a importância que o esporte tem na juventude, nos jovens e tal, e desse um apoio que o Amorim dá, pô, você, então, assim, parabéns, não é Não, ele já mas sai ele na tá falando, frente por causa disso, por causa do esporte. Exatamente. E não é basquete, é vôlei, basquete. Não, é tudo, referência. Tudo. O Pinheiros tem uma parceria com o Colégio Amorim Tem. em todas as modalidades. Né? Então, você chega lá pra almoçar, tá todo mundo uniformizadinho Isso e tal, de Amorim, que exatamente. chegou no colégio. Então, assim, não estamos falando mal do Amorim, pelo amor de Deus. Não, longe disso. Ele estudou lá 2 anos lá, fomos lá várias vezes sem reclamação dele, porque nós vimos até para a reunião de pais dele aqui mesmo, entendeu? Isso é muito importante, cara. Porque a gente queria, nós somos professores interessados e tudo, vimos, preocupado, sabendo que ele está bem, mas queríamos, não é porque está longe também que vamos largar, entendeu? Assim, se todos os pais entendessem a importância disso, não é terceirizar a educação para um clube, o clube tem a função dele esportiva. E nem para a escola, né? E nem para a escola. Né? Você está deixando o menino de 16, 17 anos ali, vive, não sabe nem andar, né? Não sabe nem as coisas da vida, tem certeza que sabe. Que a cidade é do demônio, a cidade é do capeta, cara. Sabe tudo. Pô, eu fui treinador de cadete sub-16 e sub-18. O 16 acha que é gente, e o sub-18 tem certeza. Então, é difícil, cara, é muito difícil. Então, né, você ter a presença do pai, da mãe, isso com certeza fez muita diferença. Sim. Talvez a gente ache
que não, muitas pessoas acham que não, mas isso com certeza dentro da quadra fez muita diferença, cara. Sim. Muita diferença pra tudo. Pra tudo, pra disciplina, pra saber Sim. regra, pra ter horário, pra tudo, cara. Pra tudo. Entender que tem alguém ali olhando por você. Mesmo com a distância, ele já morando aqui, nós lá em Itanhaém, se em 4 anos lá, do 16 até o 19, né? 2 jogos, a não ser que fosse em Franca lá, uma quarta-feira, alguma coisa, ou mesmo se fosse final de semana. Pouquíssimo, raríssimo jogo. Porque primeiro que eu já gosto. E aí depois eu vi a qualidade que ele tinha num clube já que tinha uma estrutura. Crescendo, exatamente. Então o prazer é maior ainda da gente... Tudo aquilo que a gente fez lá atrás, todo o sacrifício dele também, nosso, tá valendo a pena. Então era um prazer ver. Eu já gosto. Qualquer joguinho que tem na TV eu já assisto. Por exemplo, LDB. Né? Sabe Sim, claro. LDB, Liga de Desenvolvimento. Isso. Agora, ainda mais agora nos últimos anos que eu comecei a morar sozinho, por exemplo, tem umas etapas geralmente ou no Pinheiros ou no Paulistano. E aí eu joguei no Paulistano, então tem etapa no Paulistano. Ele vai pra casa e passa, por exemplo, uma semana inteira lá em casa, Pra ficar vendo... chega às 9 no ginásio e sai Tem jogo o dia às 8 inteiro. da noite, tem jogo jogo o dia inteiro. Às vezes não para nem pra almoçar. Come tipo uma coxinha e chega em casa, o que a gente vai jantar? Pô, Sabe? se vira, meu irmão. Não, eu gosto. E aí tem outra coisa, a resenha, né? Porque daí você encontra o técnico, você encontra um amigo, você a vai que comunidade jogou da com você. parada, Entendeu? É o árbitro que te conhece, que vem ali, então, porque vai apitar o próximo jogo, tá ali com você naquela resenha. Então é que nem você falou, é a comunidade, não adianta, né, meu? Você vai vivendo aquilo É a ali. tribo, né? Não tem jeito. É a tribo. E aí você com... Aí você ficou no Pinheiros com 16, chegou com 16? Cheguei com 16, 2014. E fui sair quando acabou a temporada do adulto, porque a temporada do adulto, acaba pegando 2 anos, né? Ela pega o final de um ano meio, e o começo do outro. Então aí eu fiquei 5 anos e meio, que aí foi quando eu saí na metade de 2019. Ah, de 19 você saiu? É. Eu achei que tinha sido... Aí você foi pro Paulistano. Aí eu fui Paulistano. Aí eu fiquei Foram 3 temporadas lá. você ficou no Paulistano? Caralho, sério? Passou tão rápido, né? Pô, eu jurava que tinha sido uma, sem sacanagem. Não, Eu jurava eu que fiquei tinha sido 3 uma. temporadas no Paulistano, que aí eu fiquei de 2000 e... Né, que eu saí a temporada do Pinheiros em 2019 acabou, por exemplo, em maio. Em julho eu me apresentei no Paulistano. Aí eu fiquei de julho de 2019 até... Ah, porque teve pandemia também, né? Em 20 pandemia e tal. Essa merda aí. E por que, velho, saiu do Pinheiro? Ah, assim, a minha saída do Pinheiros foi meio até inesperada, assim. Eu queria um pouco mais de espaço, queria um pouco mais de minutos. E o Paulistano foi um time que começou a, entre aspas, vender muito bem esse título de dar oportunidade para os jovens, para jovens, né, para jovens promessas e tal. Porque o Pinheiros tem, assim, na minha opinião, né, não é porque eu jogo no Pinheiros, isso eu falei dependendo de onde eu estava. O Pinheiros tem, eu acho, disparado a melhor base do Brasil. Quem não sabe, só vê o resultado, é isso. Não tem o que falar. Entendeu? Para mim, o Pinheiros tem a melhor base do Brasil. Só que por um tempo, o Pinheiros tem a melhor base do Brasil, investe pra caramba em desenvolver os atletas, mas não tem esses atletas não têm muita oportunidade A hora que acaba a LDB... no adulto, entendeu? Não tinha muita essa oportunidade. E eu fui tendo um certo protagonismo ali no adulto, no Pinheiros mesmo e tal. E quando eu achei que ia ser o meu ano, não foi, entendeu? A questão de montagem de equipe, assim, eu vi que não tava ficando bom pra mim mais. E o Paulistano, né, apareceu com uma proposta e eu acabei aceitando, assim, sabe? Porque eu achei que foi muito positivo, assim, pra mim, porque foi quando eu comecei realmente a dar quando eu coloquei os 2 pés no mundo profissional do basquete, sabe? Porque foi quando eu comecei a morar sozinho, então eu tinha outras obrigações, porque eu já tava jogando faz tempo no profissional, no adulto, mas eu ainda morava com uma galera, eu não precisava pagar conta, eu não tinha tantas... Não cortava o cordão umbilical da categoria de base. Exatamente. Eu não tinha tantas, entre aspas, responsabilidades, obrigações e tal. Aí, indo pro Paulistano, essa questão de amadurecimento foi muito bacana, assim, pra mim. Que daí foi quando eu comecei a morar sozinho, então eu tinha que pagar aluguel, então, no meu salário eu tenho que começar a pensar
Tipo, meu salário não é X, meu salário é X menos o tanto, aluguel, entendeu? E aí você tem que pensar que, pô, você vai alugar um apartamento, esse apartamento tem isso incluso, o outro não tem. Então, tipo assim, as responsabilidades fora da quadra aumentaram e dentro da quadra também aumentaram, porque no Pinheiros eu era sempre a jovem promessa. Lá eles me contrataram, você é um adulto, cara. Você é o cara, Você vira aí, precisa... meu irmão, rende. Exato, você precisa render. E aí foi quando a coisa começou realmente a mudar pra mim. E aí E eu sabe acabei quem é- ficando lá. Desculpa te interromper, e sabe o que é engraçado, cara? Porque você ficou treinando, eu até falei aqui, né? Parece, pra mim, você ficou uma temporada lá, e eu acho que talvez por essa sua identificação de categoria de base com o Pinheiros e tal, não sei o quê, e hoje você jogando pelo Pinheiros, né? Fazendo a temporada que você fez, passada, absurda. Você, muito a cara do Pinheiros, cara, né? Sim. E eu acho estranho quando você fala, tipo, joguei 3 temporadas no Paulistano, e é difícil isso hoje no basquete. Né? Você vê hoje com. E aí é tudo. E eu acho isso do cacete. O NBB crescendo muito, né? Se tornou um mercado muito grande, a gente começa a ter muito dinheiro sendo movimentado, você vê quase que um futebolzinho, assim, sabe? Da galera, pô, eu vou pra aqui, tem uns caras mais velhos, e cada um vai pra onde A dança quiser. das cadeiras, né? Cada um vai pra onde quiser, pelos motivos que quiser e tudo, não sei o quê. Eu nunca imaginei que você fosse falar quando eu perguntei por que você foi paulistano. Não, porque fizeram uma proposta melhor. Eu nunca imaginei, eu esperava uma resposta muito parecida com isso. Né? Porque a gente trocando essa ideia aqui, me parece muito pensando nisso, na sua evolução como atleta e tudo. E, porra, eu ouvi esses dias, cara, quem pensa em dinheiro, o dinheiro não vem, velho. O dinheiro não vem. Você vai trabalhando. Vai vir naturalmente, é só a consequência do que você faz. Né? E, pô, todo o sucesso que você está tendo, né? Hoje, acabou de voltar, pô, semana aí, tá no fuso ainda, voltou da China agora com vice-campeonato mundial universitário, sabe? Infelizmente teve a sua lesão, que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá tudo tudo se bem? encaminhando pra ficar bem, né? Tem mais do que um mês de recuperação? Dá um mês? Deus me livre, mais uma semana, 2 no máximo. É o que eu 15 espero, dias, né? mas vai dar um mês quase, né? Porque 15 dias Vai você dar, falou, no total vai total acabar um mês, dando quase um mês parado. Mas assim, eu já cumpri aí já. Mas só voltando a falar, porque, cara, eu acho que você é muito a cara do Pinheiro, sabe? A gente, pô, eu entrevistei aqui troquei uma ideia com o Gustavinho Lima, que é comentarista da NBB e tal, não sei o quê. E, pô, ele jogou muito tempo, ele é sócio do Pinheiros, enfim, jogou muito tempo no Pinheiros. E, pô, aí falando dos motivos que a pessoa sai do clube, ele falou, cara, eu fui buscar outras coisas porque, porra, fui jogar num time de camisa. Joguei no Corinthians. Uma torcida do Corinthians, porque, pô, a torcida do Pinheiros é legal, apoia a gente, mas parece um teatro, né? Tipo, pô, nada contra a torcida, os caras vão pra ver o jogo. Né? Só falta ter vinho. Quase tênis, né? Quase um tênis. Pô. Nada contra a torcida, é desse jeito, é a cultura ali do clube. Pô, o cara vai jogar no Corinthians, meu irmão, porque é o cara balançando o ônibus, sabe, umas loucuras assim. Então cada um tem o seu motivo pra mudar de clube. E, pô, e que bom que você foi paulistano e teve essa evolução que eu acho que foi a mais importante, de cortar o umbilical da base. Né? Que não sei se você falou que concorda comigo, porque, porra. E nesse momento de troca, né? Pinheiros paulistano, consultou seu pai? Sim, com Sempre? certeza, sempre. Não, mas não, isso assim, é uma coisa até também muito natural, assim, porque absolutamente todas as decisões que eu tomo são sempre com o respaldo dos meus pais, sabe? Principalmente do meu pai, assim, quando se trata com relação a basquete. Pô, vou alugar um apartamento. Tem essas opções aqui, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Pô, tô de férias. Aí começa aquelas coisas de renovação e tal. Ó, pai, tal time me ligou, é X, é Y, esse me dá esse me dá aquilo, o time vai ser esse. Vou jogar mais, vou jogar menos. Jogar menos, não, vai continuar a mesma coisa e tal. E aí ele vai me ajudando a ponderar os prós, levar em consideração os prós, os contras, o que vai ser melhor. E então, tipo, ele é, assim, peça fundamental nas decisões que eu tomo. Então, essa questão de sair do Pinheiros pro Paulistano foi uma coisa até muito... Ele teve, assim, total... principalmente com relação ao basquete, ele é 100% envolvido no que acontece comigo. E assim... a gente até, por exemplo, eu tenho um grupo com os meus empresários. E eu conheço todos os atletas que trabalham com esses mesmos empresários. E é do costume deles ter um grupo com os atletas. Porque, né, é uma empresa, então tem mais de um empresário e tal. Eu sou o único atleta que o meu pai tá no grupo. Legal, bacana. Entendeu?
Porque eu falei, cara, coloca meu pai aí, porque eu tenho que contar tudo pra ele. Coloca no grupo, ele já vai estar sabendo de tudo, né? Porque eles colocavam pra ele, fulano de tal ligou, tá oferecendo. você Aí ele encaminhava. encaminhava. Pai, o cara lá, o empresário falou isso. Eu falei, tá, pelo jeito, agora ele já pediu pra colocar. Mas eu não dou palpite. Não é que eu também, pelo amor de Deus, não vai pensar aí quem tá assistindo também, que é uma obrigação dele falar. É uma coisa natural. É uma relação que vocês É uma relação que nós construímos, cara. exatamente. Pô, eu acho que... Não é só tem que falar. Eu acho que não poderia ter escolhido dupla melhor pra vir aqui falar sobre o Dia dos Pais, cara. Porque o episódio todo a gente tá falando e, pô, vocês contaram a construção dessa relação de vocês, sabe? E isso é tão nítido, assim, que esse negócio, assim, de até te colocar ele no grupo, por exemplo, não foi nenhum negócio que partiu de mim. Foi... Porque eles sempre me ligam. E aí, o que você acha? Não, preciso falar com meu pai. Não, preciso falar com meu pai. Aí chegou uma hora, os caras, tipo... irmão, vamos colocar... dá o telefone do seu pai. Vamos colocar logo ele, que já fica fácil. E isso pra mim, a história do empresário, você falou, lá quando eu jogava e tudo, a gente tratava com o diretor do clube, o atleta mesmo. Eu, por exemplo, nunca tratei com o diretor quer dizer, no Pinheiros eu tive a oportunidade de tratar com o diretor, porque era um pouco diferente, mas eu sempre tratei com o meu treinador. O cara, isso é uma relação, eu sempre falei isso. Eu tive um treinador que infelizmente faleceu ano passado, o Sérgio Hortelã, lá do clube, e ele falava, cara, deve ser mesmo, pro treinador, imagina, você discute salário com o cara. Aí você vai, o cara vai, não, tá bom, vou dar, o cara pediu, aí vai. Aí dá 3 meses de treino, aí o cara não tá rendendo. Pegou o que vem na cabeça, fala, dei um monte de dinheiro pra esse cara. Tudo. É a realidade do esporte olímpico no Brasil de uma maneira geral. Isso, história de empresário. Como é que é esse relacionamento com o empresário, cara? É tranquilo, o seu, né, da sua experiência? Da minha experiência, graças a Deus, assim, os empresários que eu tô agora, eles são muito... Eu gosto bastante, assim, deles, sabe? Eles são bem... É porque, assim, a gente vê, né, os jogadores e tal de alto nível, assim, e... Só que a gente quer, de certa forma, é atenção. Às vezes o cara... porque, basicamente, a função do empresário é negociar o contrato. Que, em teoria, é uma vez no ano, temporada. Então, o cara trabalha ali Vocês fecham 2 temporadas, 3 temporadas? Não. Sim. Fecha também? Acontece. Você tem 1 ano agora com o Pinheiros, fechou 1 ano. Pinheiros. É que aqui no Brasil é diferente um pouco de futebol, né? Por exemplo, o cara, você vai fechar um contrato de 2 anos, 400 mil. Aí vem uma outra proposta de 600 mil. Pô, beleza, você perdeu 200 mil, mas você ainda vai ganhar 400 mil por mês. Você não vai ficar mal. Entendi. Aqui no Brasil é diferente, porque o cara, por exemplo, o cara ganha, sei lá, 30 mil, por exemplo. O cara vai pegar e acertar 30 e 35, e aí chega uma proposta de 40. 50, de 40. Entendeu? Aí é uma diferença aqui. Você dá dedo no cu e rasga. Porque não tem o que fazer. Aí é terrível. Sabe? É pra chorar. Nossa senhora. Pelo amor de Deus, mas entendi. Entendeu? Então, tipo, aqui não é tão comum se fazer contratos muito longos, mas acontece. Existe. Então, assim... Mas e vai muito de time para time. Por exemplo, Pinheiros é um time que não tem costume de fazer contrato de mais de um ano. Você tem times, por exemplo, São Paulo, Franca, próprio Paulistano, Flamengo. Você tem times que já fazem contratos maiores. Mas... Aí vai do que você tá buscando pra sua carreira, sabe? Eu acho que isso você falou, por exemplo, a questão da grana, do valor e tudo. Eu acho que o basquete caminha muito para isso, né? Daqui a pouco os times vão fazer isso, de controle, porque vai aumentar receita, vai aumentar. Esse ano, eu li hoje, vai ser a maior NBB da história, né? Tem 19 times agora. Porra, cara, todo ano. Você não vê a NBB dar meio passo para trás. É só um para frente. Talvez nesse próximo ano não vai crescer tanto, mas cresce. Mas sempre cresce, cara. Os caras, não vamos mais ter Sport TV. Os caras, vamos ter Sport TV. Aí tinha 5 canais passando. Porra, dá licença, Sport TV. Obrigado. Você já foi um dia a Sport TV. Sim. Hoje a gente tem um monte de streaming. Daqui a pouco eu tenho certeza, vai ter uma parceria com a Casé TV. Já aparece alguma coisa do tipo, sabe? Sim. Porque a porra do YouTube tá cada vez mais estourado, os streamings cada vez mais estourados. Então, assim, a NBB ela vem caminhando a passos largos aí, eu acho, para essa evolução. Sim, é que o Brasil hoje, infelizmente, o basquete, né, brasileiro hoje vive um momento muito delicado. Porque tem muito agora essa questão de... Porque o principal campeonato de basquete no Brasil é o NBB. Até então. E quem organizava o campeonato, o NBB, são os clubes.
E agora a CBB quer organizar a primeira divisão do campeonato, entendeu? Então, a gente tá até meio perdido um pouco como é que vai funcionar. Se vai ter só um, se vai ter só o outro, quem que vai ceder, se ninguém vai ceder, vai ter... chancela, entendeu? Se vai ter os dois, entendeu? Há 15 anos atrás... É verdade, 15, eu li isso aí. Você viu alguma coisa? Tirou a Há 15 chancela. anos atrás, a CBB estava meio, vamos dizer assim, meio falida. Não tinha nada, né? Aí os clubes, peraí, aproveitaram a oportunidade. Se juntaram. Formaram lá, cada um deu um dinheiro, começou, porque tem do zero, tem que começar com alguma coisa. E aí os clubes pagaram lá umas cotas lá, tal, como franquia, vamos dizer assim, e foi indo. E a coisa foi crescendo. E hoje a NBB é uma realidade, né? E a federação e a confederação também de uns anos para cá, ela se reestruturou, né? Já está pro segundo mandato até do presidente atual lá, já está no segundo mandato. Pelo que falam, é um cara que põe dinheiro, tem dinheiro e põe dinheiro, pode pôr. Não tem cartão corporativo como os outros tinham, aquelas coisas que a gente vê, né, por aí. Então, quer dizer, aí voltou e começou... Aí a Liga, né, que é a NBB, fazia a primeira divisão, a NBB, e fazia uma Liga Ouro, que era para aqueles times que uma segunda divisão, em ascensão. Aí o campeão e o vice, se cumprirem esses requisitos, tem a condição de jogar o NBB. Tanto e assim de foi. Tal, alguma coisa de patrocínio para trazer jogadores, para pagar o ano, tal, não sei o quê. Beleza. Aí a CBB estruturada novamente falou assim, peraí, não preciso de um campeonato, porque eu sou algo maior, eu não tenho um campeonato adulto masculino, como é que é? Bom, então não faz mais a Liga Ouro, que seria a segunda. Começou a fazer de 3 anos para cá o campeonato brasileiro da CBB. Aí ficava... Mas nos mesmos moldes da NBB? Não. Aí eles de uma semana. Aí eles tinham o modelo de competição deles. Aí era uma coisa o ano passado foram 12 equipes, esse ano foram 10. O ano passado foi em regiões. Não, por exemplo, foi em Osasco, tipo que sedes. São sedes. Sim. 6 tipo times sede. no lado, depois aí trocava de sede, sabe? Depois de um mês. Não que no NBB ao longo, entendeu? Quase um ano, né? Vamos dizer, porque vai começar em outubro e termina em maio, comecinho de junho, quem vai até as finais, né? Então, beleza. Então, aí agora, briga aí política, não sei o quê, essa coisa, tira a chancela. É que assim, para resumir, eu acho que essa história toda assim, são dois lados com boas intenções e agora eles precisam achar um jeito de coexistir. Não, e de pensar no basquete. De coexistir de algo para que o basquete saia ganhando, sabe? Exatamente. Então, você não pode acabar com o NBB, que é uma coisa... Claro que não, porra. Né? Você mesmo tá falando que você quer de um outro esporte, uma coisa sólida, cara, né? Pelo amor de Deus, cara. É a mesma coisa falar, não, vamos acabar com a Superliga de vôlei. Vamos acabar com o Prato Brasileiro de Futebol. Pra mim é a mesma coisa, acabar o NBB. Então, não existe. E aí agora tá essa confusão aí que a gente não sabe nem exatamente como é que vai... Porque não tendo a chancela, por exemplo, não sei, tá? Posso estar falando besteira, mas, por exemplo, você não pode ser convocado pra seleção jogando NBB? Não, na verdade, o que acontece da chancela é que o campeonato deixa de se tornar um campeonato oficial, exatamente. Então, por exemplo, você não qualifica nada para competições da FIBA. Exatamente. Então, por exemplo, tem a Liga Sul-Americana e a Champions League. Você não classifica porque você tá jogando NBB. Você tem que jogar a CBB não daria a vaga para aqueles clubes, né? Vamos dizer assim. É um campeonato. Aí a CBB, por exemplo, mandaria os clubes do campeonato dela, entendeu? Que seriam... obviamente mais fracos. Porque então, na verdade, é justamente esse o ponto. A gente não sabe ainda como que vai ficar. Entendeu? A gente não sabe se os clubes vão, por conta da chancela, tá com a CBB, se os clubes vão jogar o Campeonato Brasileiro e NBB, ou só um, ou só outro. Hoje o que parece é que os clubes estão unidos, tanto é que são 19 aí. Então ninguém foi pro outro lado. Cedeu pra ir pra lá. Pra ir pra lá, entendeu? Então, mas hoje... chancela, hoje, hoje, a gente tá falando de hoje. A gente não sabe o que vai acontecer. A NBB começa quando? Outubro? A NBB começa em outubro. Estamos falando de agosto aí, você tem um mês e meio aí, 2 meses. Tipo assim, pelo que está se desenhando, o próximo NBB vai acontecer e já tem lá os 19 confirmados, tá? Isso que vai acontecer. O próximo NBB vai acontecer dessa forma. O que está se desenhando hoje. Se isso confirmar, a partir da próxima temporada... Não sei.
Entendeu? Mas a pergunta é, esse ano já tá sem a chancela? Já. Esse ano Pô, já que tá sem a maluquice, chancela. Puta, eu torcer pra que, pelo amor de Deus, né? Conversa aí, porque eu acho que quem tem que ganhar é o esporte, cara. E a NBB, ela veio realmente pra, num momento de crise, foi uma oportunidade que os clubes viram, no momento de crise da confederação, de, estruturar e reerguer de novo o basquete, que, é bicampeão mundial masculino, é campeão mundial feminino, medalhista olímpico. Então, não vejo sentido em não se arrumar. E se você pensar, é uma tendência, né? Na Europa também, os clubes que organizam o campeonato. Por exemplo, você falou do Campeonato Brasileiro de Futebol. Os clubes já deveriam ter formado essa liga. Há muito tempo. E a CBF cuidar só das seleções, masculino e feminino, e toca lá. Qualquer torneio de qualquer esporte que vingue em Europa é uma liga e as federações tomam conta das seleções. E só chancela está aqui. Essa é a competição oficial, exatamente, reconhecida pela confederação do que tem que ser. O nosso futebol ainda está um pouco atrasado, vamos dizer assim, em termos de mudar de patamar. Eu acho que justamente por isso. Porque aí, não, mas o time A e o time B não querem porque eles ganham mais dinheiro lá da TV, não sei da onde. Só que isso daí, se for, eles não pensam em todo mundo. Não, porque... claro que não. É rio de dinheiro, é outro nível de dinheiro que a gente fala. Exatamente. Né? Mas o certo já era isso. Tanto é que já tentaram formar, não sei se a gente... Aí sempre foge, não sei o quê, 3, 4 vai pro outro, politicamente, não sei o quê. Aí não funda. Porque até a Lei Pelé, que não é mais Lei Pelé, já mudou de nome e tudo, previa isso, né? Sim. Toda essa alteração que mudou o passe, que o jogador, que o diretor, o clube tinha, era dono do passe, então era dono do jogador, né? Você não podia ir para lugar nenhum se não pagar. Quer dizer, hoje tem, mas é diferente. Depois de 6, se não fizer o acordo, depois de 6 meses você já pode escolher para onde você vai mudar. Então mudou muita coisa. Você falou que o futebol não tá evoluindo, menos o meu Botafogo, que agora tá voando, né? Rapaz, isso daí é um elefante em cima da... Como que subiu na árvore? E não quer sair, né? Não quer. O problema não é que ele subiu, é que ele não quer descer de lá, cara. Rapaz do impressionante. céu. Isso aí mas outro dia eu vi umas... E o Bernadelli também é botafoguense, eu né? tô ligado, eu não sei. Já combinamos, filho. Se ganhar 3 dias sumido, pelado na rua, e vai só preso. Porque, cara, assim, é muito louco. Eu vi outro dia um corte, o cara falando que era alguma coisa do tipo, o cara que é responsável da SAF, lá, que é responsável pela gestão lá do RH e tudo. O cara falou, cara, eu cheguei no Botafogo, tinha 3 pessoas trabalhando no RH do Botafogo pra pagar as coisas, não tinha Excel. Folha, os caras faziam as coisas na folha. Falei, cara, como assim? Hoje tem não sei quantas pessoas trabalhando no RH. Sabe, vamos arrumar tudo que era uma bagunça de verdade. E, setor de scout, não sei o que, contrataram um time que você sabe que era metade do time do Botafogo até ontem. Não sabia. Os caras hoje voando, cara. Os caras, um time assim que encaixou, deu certo. Foi escolhido a dedo o jogador, né? Não... Deu muito certo e tudo, algumas coisas, mas, o trabalho por trás foi feito, assim. Mas, enfim, isso aí deixa pra lá meu fogão, meu glorioso. E tá tudo dando certo, não vou ficar falando muito, não. Pra gente encerrar o nosso papo, queria perguntar pro senhor e depois pra você, tá, Ruivo? Qual que é o sonho que você tem, se é que você tem, imagino que tenha vários, mas pro seu filho? Qual o seu, assim, um lugar que ele chegaria que você falasse, puta merda. Não que você não seja orgulhoso, tenho certeza que você é muito orgulhoso do seu filho, mas um lugar que você fala, esse moleque realmente me surpreendeu, assim, eu como pai, como técnico dele, fui aí e tal, e acompanha como a ligação que nós tivemos, contamos aqui, de ele ir para uma Europa, né, para uma Espanha, algum lugar assim, para ele dar uma continuidade no jogo dele, aumentar mais ainda a qualidade, porque daí você jogando o melhor, você melhora mais ainda, né? E ser convocado para uma seleção aí e se firmar também. Se vai acontecer, futuro a Deus pertence, a gente não sabe. Mas ele está trilhando um caminho aí, a Armadura amadurece um pouco mais tarde, né? Só tem 25 anos aí, então tem uns 2 aninhos ainda para colocar. Ele vai começar a cortar caminho daqui uns 2 anos, porque o Amador aí não vai correr até a ponta, ele já corre aqui, ele chega mais rápido, entendeu? Ele percebe. Isso a gente que é do meio, a gente sabe que o Amador tem esse time um pouquinho mais para frente, entendeu? Então eu hoje que eu estou realizado, tanto com ele quanto o irmão, pelo que eles fazem, por tudo, né? Porque deu uma sequência do que eu fiz. Mas o que eu gostaria mesmo, e ele também tem essa ideia,
quer ir para fora. Se vai acontecer, a gente não sabe. Mas também, de repente, pode vingar aqui e ficar aqui e seguir a carreira dele até a idade que ele quiser e vai embora. Mas é isso, sair do Brasil, conhecer uma outra cultura, vivenciar uma outra vida, mais longe ainda, né? Da família e tudo, quer dizer... E aí, um ponto que todo mundo fala, o ponto auge é uma seleção, né? Sim. Ele foi convocado, não deu certo, agora voltou, a base ele pegou todinha de seleções, mas na adulta agora tá faltando, acho que já, futuramente aí, ele tem essa chance aí. E o seu, Ruivo? Qual que é o seu... Sonho... Não nem falar de sonho, não, de objetivo, não. Porque, assim, sonho a gente coloca lá um objetivo. Meu sonho é jogar na NBA, né? Pô, mas, isso aí... sabe? Mas, por exemplo, assim, de objetivo mesmo, assim, é o que meu pai falou. É poder me firmar como um jogador de atleta de seleção brasileira, ter uma carreira sólida. Eu tenho um objetivo de me lançar no basquete europeu. Eu acho que isso é uma vontade que eu tenho já faz um tempo. E é um objetivo, assim. Igual meu pai falou, a gente não sabe se vai acontecer, mas eu treino todos os dias para principalmente seleção adulta, poder performar em alto nível na Europa, independente, né, de onde seja, mas me testar, sabe? Aqui no Brasil, a gente mais ou menos já sabe contra quem a gente vai jogar, como são as equipes e tal, e me jogar para alguma coisa nova, assim, uma experiência que, de repente, que me agregue algo diferente, ver algo diferente, sabe? Desafio, né, cara? Desafio, exato. Velho, Buscar desafios, exato. Acho que é o melhor resumo, assim. Porra, que legal, cara, legal. Cara, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito. Acho que foi muito além do que eu esperava. Acho que não tinha, como eu disse, não tinha dupla melhor para vir aqui de pai e filho. Uma história de um relacionamento muito bacana, sabe? Criado dentro do esporte, né? Uma relação que, com certeza, dentro de casa, né? Pai e filho e tudo, mas o esporte consolidou essa relação, fez o que são hoje. O senhor tá no grupo do WhatsApp dos empresários, então não dá nem para fazer as merdas que né? Vai saber. Então, obrigado demais pelo tempo de vocês, por esse papo, por contar a história de vocês. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Deixa o recado final de vocês aí. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Quando ele falou comigo, tem um rapaz assim, um podcast. Rapaz é bom demais. Rapaz, né? Rapaz, eu gostei. Ele é educado, né? Foi bem criado. Um rapaz, assim, posso confirmar, mas ele precisa saber, você se vira. E eu me virei, que nem o treino de sexta eu dei na segunda, porque eu tinha que dar dando. Amanhã eu tenho um jogo contra o Espera, amanhã 11 horas, lá em Santos. Eu fiz essa bagunça. Aí, mas eu faço para assistir os jogos dele. Eu faço, entendeu? É mais do que normal. Então eu passei meu jogo treino para segunda, dei treino terça, dei treino ontem, para hoje ficar livre. Falei, então quer dizer, agradeço, foi muito legal o bate-papo e espero que tenha sido do jeito que vocês pensaram. E feliz Dia dos Pais pro senhor, né? Obrigado, para nós todos, para você também, para nós todos. Obrigado. Todos os pais aí. Ivão, e aí? Não, acho que é isso. Primeiro, feliz Dia dos Pais, né, para vocês dois. E agradecer, igual eu falei no começo, fiquei bem contente com o convite por poder estar compartilhando esse momento com meu pai, né, tão perto de uma data tão importante. E então acho que nada além de agradecimentos e dizer que foi assim para mim, e tenho certeza que para o meu pai também. Espero que tenha sido para você um bate-papo muito bacana, para a gente poder até também relembrar algumas coisas e ter esse momento assim, todos nós. Pô, legal demais, cara. Sucesso pra você. Obrigado. Te acompanho dia a dia lá. Vocês invadem a quadra logo depois do nosso tempo. Deixa a gente ficar um pouquinho mais, cara. Os caras acabam Mas você sabe que ele reclama de vocês, né? Deve reclamar Porque um monte. suja a mão toda, aquele negócio. A cola, né? Se suja, imagina A cola, minha, cara. a cola Pensa é assim, puxada. Porra, eu cago, você caga lá. Imagina eu, que tem que ficar com aquela porra tirando o tempo inteiro. É ruim, Nossa, não tem como consigo usar, nem cara. imaginar. Não tem como usar mesmo? Não tem. Os caras têm uma ideia de fizeram uma bola sem cola, não presta.
E se quiser tirar agora também tira, porque no final do ano acaba minha carreira, então aí vocês se viram. Porque eu sem cola eu não vivo, cara. Não vivo. Mas é uma bosta também pra vocês, cara. Às vezes a gente, até se tem muito jogo seguido e não limpa uma quadra, é ruim pra gente também. Imagina pro basquete, cara, né? De mudar a direção, drible, a bola, toda. Tipo assim, você, né, pra você é ruim, mas pra você precisa. Pra mim, é necessário. Tipo, né? a gente é ruim, mas e a gente não precisa. Não precisa, daquilo, sabe? Aí a gente vai péssimo. colocar lá água. Tem no negócio da cola, tem uma colinha lá. Chão, já tem um monte. Todo mundo reclama. Essa cola aí Eu reclamo da gente que da cola, eu reclamo que os caras acabam nosso tênis, os caras estão empurrando. Já vai. Leandrão, segura aí, Leandrão, calma aí, tu arremesso. Não, os caras vão entrar, não sei o quê. Então, tá bom, deixa. Tem os caras meio grandes, né? Então, melhor os caras, deixa os caras calmos, não vamos causar com os caras. Bom, Ruivão, sucesso pra você, cara, nessa temporada que tá se iniciando. Melhoras quanto antes aí. Enche o saco do Brunão lá, Brunão, dá uma dedicada boa. E pro senhor, obrigado, muito sucesso nos seus projetos e tudo. Todos. Aposentado também, já dá uma ligada, acalmada, né? pra ver mais jogo do final. Exatamente. Muito sucesso pra vocês, tá bom? Obrigado. Feliz Dia dos Pais pro senhor de novo, tá bom? Muito obrigado. E pra vocês que acompanharam esse episódio do Pod Esporte, espero que vocês tenham curtido demais. Feliz Dia dos Pais pros papais que estão vendo. Feliz Dia dos Pais pra mim também. Putz, episódio que ficou muito legal. Uma ideia da senhora Camila Folhas, que ficou, acho que, muito bacana, ficou muito legal, de verdade. Uma história, não poderia ter sido uma dupla melhor do que a que veio aqui para falar dessa relação pai e filho dentro do esporte. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar, mandar para todo mundo aí nesse Dia dos Pais. Ótimo almoço para vocês e até a próxima, certo? Valeu, um abraço, fui!